A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar da série de comédia dramática Imagem Vinil, que leva para a ficção o histórico LP duplo de Aldir Blanc e Maurício Tapajós, gravado em 1984. Um papo com o roteirista Gustavo Colombo e com Márcio Tapajós, filho do saudoso Maurício. E na sequência, nós vamos ouvir o cantor pernambucano Ayrton Montarroios, que comenta o projeto Um Mergulho no Nada. Ele está homenageando grandes nomes da música popular brasileira do passado e compositores contemporâneos. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, nós estamos em contato agora com Lisboa e com o Rio de Janeiro. Vamos fazer esse link São Paulo, Lisboa e Rio de Janeiro. Nós vamos falar de um projeto muito legal, uma comédia dramática chamada Imagem Vinil, baseada, né, na obra de Maurício Tapajós e Aldir Blanc. Então, eu tenho o prazer de receber aqui, nesse papo com a gente, o Márcio Tapajós, que está lá em Lisboa, filho de Maurício Tapajós. Salve, Márcio. Salve, boa tarde, bom dia. E boa noite, tudo. E boa noite. E o Gustavo Colombo, que é da produção, né, dessa série, dessa comédia dramática que vai ser exibida aí no Prime Box Brasil. O que é mais legal é que sobre a música popular brasileira, sobre um cenário, né, da Tijuca e de outros lugares, né, que compõem toda a obra de Maurício Tapajós e Aldir Blanc, que é muito legal ter esse tipo de produção, uma produção dramática, mas que tem um lado musical, né? Isso é muito legal. Então, eu queria começar, se me permite, o Márcio, que está em Lisboa, começar com o Gustavo para falar um pouquinho do nascedouro desse projeto. Por favor, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Então, o projeto ele veio da ideia do Fred, né, que é o criador do projeto, Frederico Cardoso, é meu sócio lá na produtora Cinema Petisco, e ele criou essa ideia, junto com conversas com a Paty, filha do Aldir, e ele veio com essa ideia, trouxe assim, ele já tinha esse projeto mesmo antes de eu ser sócio dele na nossa produtora, ele veio assim, ter essa ideia, esse projeto, que é transformar o álbum Aldir Blanc Tapajós e Maurício Tapajós numa série de ficção. Aí eu achei a ideia ambiciosa, assim, né? Claro. E muito interessante, assim, pô, legal. E aí ele começou a me explicar que ele já tinha esse projeto há muito tempo, tentando fazer. E aí a gente levou nos canais e tal, até que levou no Prime Box Brasil, que topou a ideia, se amarrou. E aí a gente começou a desenvolver. Ele já tinha a ideia, veio do Fred desde o início, então ele já tinha algumas sinopses prontas e uma ideia geral de como é que seria a série. Aí eu e o Vitor Pimentel, que também é roteirista, a gente veio em cima trabalhando, a gente veio para trabalhar em cima das ideias que já estavam nas sinopses, questões mais técnicas de roteiro e dando algumas contribuições assim, criativas também, criando alguns. E no final, depois da gente fazer esse trabalho em cima das sinopses, a gente dividiu os roteiros e eu escrevi alguns, o Vitor outros e o Fred outros, a partir das ideias do Fred, e depois ele deu uma mexida final como criador do projeto e dirigiu a série também, junto com a diretora, que é a Bárbara Carrani. Então foi esse mais ou menos foi esse o caminho do projeto. E a ideia que era a série, a partir desse álbum, virou uma ideia que virou um formato assim também, né? A ideia é que Imagem Vinil seja uma série de toda temporada a gente adapte um álbum, um álbum da música brasileira virando ficção. E aí a primeira virou Imagem Vinil Tijuca, pelos personagens, pelo ambiente, pela inspiração e tal. E aí, então, mais ou menos essa história, assim, né, inicial, para começar. Legal, fazer em cima de um disco é uma coisa muito legal. E também para valorizar o trabalho, né? Você está trazendo uma ideia nova e valorizando um clássico, né? Como é a obra do Maurício Tapajós com o Aldir Blanc. É uma coisa incrível, né? Eu imagino que o Márcio, filho do Maurício, deve ter ficado super animado e se envolveu no projeto imediatamente. Foi isso mesmo?
O Frederico, né, o Fred, ele entrou em contato comigo e com meu irmão Lúcio. A gente tem um ano de diferença e sempre compactou muito das ideias sobre o que ficou do nosso pai, de como trabalhar as coisas. E ele nos contactou falando da ideia, nós de pronto adoramos a ideia. Eu sempre pensei um pouco em algumas coisas que meu pai fez na carreira dele toda, desde meu pai começou com 16 anos a primeira música realmente a fazer profissionalmente, e morreu com 51. Então, toda a carreira dele, fora de compor, ele dirigiu muitas coisas, principalmente direções musicais. Fez peças de teatro, teatro de revista, que foi exatamente onde ele conheceu, onde ele não conheceu, onde ele aprofundou a amizade e a parceria com o Aldir. Ele fez 2 peças de teatro de revista com o Aldir, no começo dos anos 80, que foi onde eles começaram, inclusive algumas músicas, como Sobe o Dólar, entraram depois no LP. E a gente gostou muito da ideia. E tudo que nós pudemos, nós conseguimos fazer para ajudá-los, né? Porque a ideia era muito pessoal dele. E nós sempre tentamos não interferir em nada que pudesse alterar. Outro dia, até dando uma entrevista, perguntaram, mas o que você acha da comparação da ficção com a realidade? Incomoda vocês? Em nada incomoda. A arte ela é feita para isso, né? Para cada um interpreta a música de uma forma, sim, cada um aceita ela de uma forma, né? Então ele recebeu aquela informação toda daquele disco, imaginou uma coisa e dali ele botou um prosseguimento. Então tudo que nós conseguimos fazer para poder ajudar ele na execução, nós fizemos em relação à velocidade que nós pudermos autorizar, o que seja. Nós tínhamos os rolos masters do disco, os 2 fitas de rolo enormes. Estava comigo e com meu irmão, e estava com meu irmão no Rio, o Lúcio cedeu para o Fred, assim, a gente pode vir aqui buscar, leva para vocês trabalharem, para vocês ouvirem. Legal. Então, é aquilo, né? Tem várias coisas que estão naquela fita que não estão no disco. Então, acho que eles conseguiram também, acho que foi segundo o Fred falou, foi uma boa contribuição. E tudo que quiserem de fotos, tudo que nós tivemos, reportagens da época do disco, eu já enviei escaneado reportagens de jornal da época do disco, críticas de música falando sobre o disco, tudo que eu puder fazer, eu farei para... Eu acho que é isso, a música é feita para ser ouvida, né? Antes de qualquer coisa. Eles cresceram, a arte deles cresceu muito durante a ditadura, com uma forte censura, né, sobre a música. E eles queriam mesmo que ela fosse ouvida. E isso é uma coisa que eles se foram, o Aldir, infelizmente, recentemente, mas a música deles está aí para, se a gente conseguir fazer ela se perpetuar, inclusive através dessas maravilhas que essas novas gerações vão fazendo, né? Enfim, é fantástico. Eu achei fantástica a ideia. É muito legal, porque vai preservando, como a gente estava falando, né? Preserva um clássico da música brasileira e com nova linguagem. E atualiza. Uma série dramática. E atualiza. Né? Atualiza. É importante atualizar, com novos olhares, com novas perspectivas. Não importa. O que a gente está ouvindo de Querelas do Brasil, nunca ouvimos tanto aqui no Brasil. Pois é, direto, exatamente. Direto. Assim como outras músicas do meu pai que eram muito fortes quanto ao engajamento da luta política, e hoje em dia é muito tocada, mas não estamos aqui para falar do álbum deles e do... Você tem o álbum aí, você ia mostrar para a gente aí? Você está com o álbum aí, não? Esse o aí? Álbum tá aqui. Esse aqui vai dar origem, né? Esse álbum aqui é o Aldir e Maurício. Muito legal. Esse é o álbum. Ele é duplo, é um disco duplo. Ele tem 20 músicas. Se eu não me engano, ele tem 20 músicas. Então, e um encarte fabuloso com diversos artistas. O Tarek de Souza escreveu, o Paulo César Pinheiro. Tem várias gravuras. Essa é da Fátima. Tem do Caruso. Legal. Tem, assim, essa do Caruso, do Chico Caruso, é sobre Sobe o Dólar, que a gente pode ver o Delfineto. o Andreasa, a Mário Andreasa lá da Ponte Rio, Niterói. Música, que tá no Sobe o Dólar. Maluf, ali é o Maluf, não? Quem que é lá embaixo? Eu acho que é o Maílson, não é? É o Maílson, isso. É o Maílson. Mas o Andreasa está lá do lado das duas caveiras. O Andreasa é o ministro. Aí você falou também. Que legal. Isso aí é raro, esse disco aí é rarésimo, aí não conseguimos achar É muito difícil fazer.
Era... É. Vocês vão pensar em lançar também? Quero aproveitar a oportunidade do documentário, da série dramática para relançar, né, o disco. Nós vamos fazer agora, o foco meu e do meu irmão é conseguirmos colocar nas mídias digitais, Legal. nas plataformas, né? Beleza. Que isso é um pouco complexo, porque a autoria, o disco é independente. Foi feito pela Saci, que era uma briga do meu pai e tudo, mas a Saci acabou e isso ficou tudo comigo e com meu irmão. A Saci acabou, mas a gente não consegue simplesmente colocar no ar, então a gente precisa de editoras, enfim. Estamos nesse processo. Mas que bom que ficaram com os filhos, porque imagine isso na mão de uma gravadora, que certamente aquelas majors da época nossa ali, do seu pai principalmente, elas tomavam conta, né? Então tem muita gente que tem masters que não tem acesso porque as mídias não liberam. Né? Então tem isso. Sim, ainda bem que está na mão de vocês. Isso é muito bom. Sim. Vamos falar um pouquinho mais da série, então, que eu estou louco para ver. A gente vai botar no finalzinho um trailer, né? A gente vai conseguir, né? O trailer, Gustavo. A gente põe no finalzinho. Sim, claro. Né? Vamos mandar depois a gente material. põe uma rara do Maurício Tapajós que o Márcio vai mandar para a gente. Então a gente vai terminar com uma dose dupla. É bem legal esse papo. Fale um pouquinho mais. Vocês escolheram como é que foi o roteiro, pegaram... Vocês trabalharam o roteiro em vários episódios. Quantos episódios são? São 10 episódios. Cada episódio tem 2 músicas que a gente usa de inspiração para criar a história. E as 2 aparecem nos episódios. E aí, assim, uma facilidade, né? Mas ao mesmo tempo uma dificuldade, é que as músicas já têm muita história ali. Elas já estão muito escritas. Assim, quando o Fred veio com a ideia, eu falei assim, Fred, mas... a gente vai mexer em cima disso aqui, criar em cima... E o Fred, ele veio com essa coisa, não, a gente vai... Desde o início ele já veio com essa ideia de misturar as duas e criar uma coisa nova ali. E eu sempre fui meio assim, caraca... Desafio, no final, né? eu vi... É um desafio. Eu vi que assim, a ideia do Fred acabou funcionando ali, criando algo novo. Porque assim, o meu medo, talvez, era assim, de mexer numa coisa que é tão icônica, assim, né, que fosse incomodar os fãs e tal. E aí eu pensei, não, o melhor é tentar seguir mais aquilo. Mas eu acho que a ideia dele de criar algo novo acabou sendo, assim, a partir daquelas ideias, mas algo não totalmente literal ali, eu acho que, no fim das contas, acabou sendo interessante um lado de criar alguma coisa nova, mas, ao mesmo tempo, assim, até mais no sentido... evitou da gente tentar respeitar demais e acabar justamente por isso mesmo desrespeitando. Então, você acaba ficando aquém da expectativa dos fãs, porque a gente queria muito fazer aquilo e a partir de obras que já tem uma história ali, já tem quase... as músicas tem uma narrativa ali pronta, então a gente ia acabar desagradando as pessoas, no fim das contas. Ia ficar aquém, então a gente acabou tomando essa liberdade, muito a partir dessas ideias do Fred, que a gente foi criando. E aí foi isso de misturar 2 histórias e tal, e muita coisa foi mudando ali no meio do caminho. Legal. A Valquíria, a gente transformou ela numa criança, que tem ali no álbum, ele tem até a ilustração ali, porque a gente pensou assim, na Tijuca, não sei quem conhece, tem uma praça chamada Praça Xavier de Brito, que é conhecida como a Praça dos Cavalinhos e tal. Isso. Aí a gente criou toda uma história que é mais infantil, uma coisa mais leve, lúdica, com animação, que mistura animação e até uma parte documental ali no meio, da galera fazendo exercício na praça. A gente filmou também, ficou bem legal assim. E tem coisas mais pesadas, que a gente fala até de ditadura. E aí a gente, na época, assim, a gente está vivendo um momento tão louco assim no país, que na época quando a gente começou a trabalhar os roteiros, era uma coisa que a gente achava assim, nossa, será que a gente abordar desse jeito, a gente tentou dar uma coisa que falava do passado e também falava dos eventos de 2013. O episódio que vai ao ar nessa quinta, que é o Querelas do Brasil e que o Entre o Torresmo Entre o Torresmo e a Moela. E aí a gente achou assim, de alguma forma ficou atual de novo, assim, e meio fora do tempo, assim, né? Super. Não, eu imagino o desafio de fazer, porque a música do Maurício e a letra do Aldir já propõe um roteiro mesmo, já propõe uma ideia, né? Não só a letra, como a música propõe. Se ela dependendo do samba, ou ela é mais assim, mais assado, ela já propõe
Uma narrativa é a palavra que estava faltando. Uma narrativa, ela propõe, né? A letra e a música já propõem uma narrativa. Então, imagina o desafio de criar uma história em cima de uma música tão forte, né? Que imagino que seja muito difícil. Eu acho que é legal vocês terem aceitado isso e seguirem nessa ideia de fazerem a partir daí de outros discos. Isso vai ser uma maravilha, né? E é interessante essa fórmula que eles usaram, de usarem 2 músicas como fio condutor. Muito e as legal. Músicas não necessariamente, pelo que eu vi do primeiro episódio, pelo que é o Torresmo Moela e Querelas do Brasil, de certa forma, elas não são músicas que são exatamente coincidentes, né? Assim, eles poderiam usar Querelas do Brasil e Sai da Frente Brasil. Não, eles usaram 2 músicas conforme o roteiro veio da cabeça deles. Eu achei isso bem interessante no primeiro, que foi Perder um Amigo e o Bonde, que são músicas belíssimas, belíssimas mesmo, assim, como músicas e como letras, são muito lindas. Mas Perder um Amigo é uma das músicas do meu pai que eu não gosto de ouvir, porque me faz chorar toda hora, é uma música muito... porque o Aldir mesmo, na hora que eles fizeram muito para o Paulo Emílio, se eu não me engano, né? Que logo que eles perderam Paulo Emílio e fizeram uma homenagem, e aí depois, quando meu pai morreu, o Aldir falou da música. Então é uma coisa bem forte, assim. Eu acho que é uma música bem, bem forte. Eles usaram muito bem essa condução, as 2 músicas que não são exatamente coincidentes na história delas, dentro da história deles. Então, legal. É por isso que a gente estava na conversa, que eu achei uma coisa muito interessante, essa nova forma de pensar o disco, né? E pensar o disco como audiovisual normalmente é muita coisa do querer fazer ao pé da letra, e eles não fizeram ao pé da letra. Isso para mim é muito bom, porque é isso, fica de livre-arbítrio. Muito bom, porque aí você tem a liberdade, né? Os roteiristas de criar em cima. Exatamente. Tem as músicas lá, fazer a conexão que eles acham que tem mais a ver com o roteiro do que seguir, por exemplo, no caso era um vinil, né? Tinha lado A, lado B, lado A, lado B, né? Enfim. Exatamente. E aí não seguia esse roteiro, porque aí podia cair numa armadilha de ser uma coisa mais óbvia. E aí você vira mais um documentário do que uma coisa mais... Ficção, de uma ficção. Uma ficção, do que uma ficção. Uma coisa de dramática. De comédia dramática, né? De poder brincar vocês dos dois lados. Beleza. O Gustavo, vocês escolheram os atores aí do Rio mesmo? Como é que foi a escolha do cast? Era a turma já da produtora? Vocês quiseram botar esse, aquele? Como é que foi a escolha do elenco para fazer esse trabalho? Alguns já tinham trabalhado com a gente, depois continuaram trabalhando, e alguns vieram da hora de escolha de cast, de escolha ali na hora do elenco e tal, como é que funcionou. Porque, assim, são muitos personagens. Assim, a gente depois... Eu só fui percebendo isso porque eu trabalhei na parte de roteiro, ajudei ali na parte de produção, mas o Fred tocou a produção junto com o pessoal da Pé de Moleque Filmes, que foi produtora associada lá, que ajudou a fazer essa parte da produção. E eu fiquei... Quando o roteirista, normalmente, ele sai, né, de cena e deixa ali a coisa acontecer. Eu, como sou sócio da produtora, até fiquei olhando, me metendo um pouquinho, mas, assim, muito de fora. E fui olhando. E aí, quando eu fui ver a lista de elenco, que é até bom o roteirista sair, porque senão ele fica também preso ali, querendo, mas isso aqui tá escrito aqui, assim, assado. O Fred era o único que foi roteirista e foi o diretor também, né? E aí eu fui acompanhando. E aí eu fui ver a lista de elenco, eu falei assim, caramba, tem 70 atores aqui, tem 70 atores com fala, é um épico isso aí, quase. Eu falei, e, assim, era uma produção de baixo orçamento. Eu falei, como é que a gente vai fazer isso? 70 atores e tal, falando e tal. E aí uma coisa que a gente... Isso já veio uma coisa da ideia da produção, fala assim, por que um ator não aparece na história do outro? Aí a gente debatendo, eu, o Vitor e Fred, viramos assim, por que não são os mesmos personagens? E aí criou uma coisa que às vezes um personagem que aparece num episódio reaparece no outro. Não é o mesmo ator, não é o ator fazendo outro personagem. É o mesmo personagem. É como se quase tudo aquilo acontecesse naquela vila, assim, né? Quase como se... É Tijuca, exatamente, como é Tijuca. Que todo mundo meio que se conhece o cara dali, um que aparece no bar ali, foi no outro, às vezes com cenário, às vezes o bar é o fundo de um cenário de um, e de repente reaparece como um lugar mais central em outro episódio. E aí isso que veio
é engraçado isso, né? Que veio de uma demanda da produção, falou assim, cara, que a gente não tem orçamento para ter, vamos juntar os personagens, vamos juntar as locações e tal. E aí veio uma coisa que a gente trabalhou narrativamente isso. Pô, por que não são os mesmos personagens? Por que não é isso? E aí eu acho que deu uma camada muito legal, assim, que tudo ficou interligado e são histórias completamente independentes. Cada episódio conta uma história diferente, com tons diferentes. Um é mais drama, um é uma comédia, mais comedião, o outro é mais lúdico, com animação do ponto de vista infantil, entendeu? Cada um tem um tom um pouquinho diferente do outro. E aí isso deu uma unidade porque o cara pode ver um episódio isolado e entender a história, mas se o espectador viu todos os episódios, ele vai ver, aquele personagem é o irmão desse aqui que aparece aqui. Esse personagem tem sempre um brinde pro cara que viu tudo. E vai gostar, gostei, isso aqui é isso. Ele assistir tudo, ele vai pegar mais coisa e ele vai entender e tal, desses personagens. Mas isso veio de uma demanda de produção, assim, tipo assim, adoraria dizer assim, nossa, nós somos roteiristas geniais e tivemos essa ideia desde o início. Não, tivemos um problema de orçamento e isso criou. Como diria aquele amigo nosso, por sérias restrições orçamentárias, tivemos que fazer essa criação, sérias restrições orçamentárias. Aí vocês têm que criar. Mas é isso mesmo, cara. Faltou dinheiro, tem que criar, tem que inventar. Isso os nossos mestres ensinam isso, né? A gente tem que criar. Agora, foi feito tudo isso antes da pandemia, né? Foi gravado tudo antes da pandemia. Sim. Ó, foi filmado em 2018. Tem 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Foi filmado no meio de 2018. A gente estava finalizou tudo, assim, a pós-produção e tal, ali em 2019 ainda. E a gente ficou combinando com a grade também do canal. O canal também tem um planejamento de grade, de quando ia estrear e tal. E aí, por isso que lançou agora. Depois eu vou dar o serviço aqui, que é toda quinta-feira, às 9h, no Prime Box Brasil. São 10 episódios de 30 minutos. Né? Começou dia 4 de junho e vai até o dia 6 de agosto. É isso, né? Agora, eu queria saber como é que você está lidando na área de cinema com a pandemia. E eu queria saber do Márcio, o que o Márcio está fazendo aí em Lisboa, e para a gente saber aqui um pouquinho mais de vocês e como é que vocês estão lidando, né? Portugal já está na saída do isolamento e nós ainda estamos no isolamento confuso, uma bagunça Brasil, enfim. Se for falar disso, a gente fica nervoso. Mas eu queria primeiro ouvir o Gustavo, como é que vocês estão lidando? Tem um fundo setorial do cinema que não foi liberado até agora, do audiovisual, lá da Ancine, não é, Gustavo? Está parado e a verba não vem. Aí tem um auxílio emergencial para os artistas que chama-se Lei Aldir Blanc, né? Que agora foi liberada, mas ainda pode passar pela sanção do COISO, que está no Poder Central. E assim vamos. E algumas iniciativas lá, colar, de auxílio, de ajuda, de solidariedade. Como é que está a turma do cinema, Gustavo? Bom, está bem ruim, né? Assim, mundialmente está ruim, né? Tipo, se a gente pensar nos Estados Unidos, na Europa, nos países que tem as majors e tal, já não sabem como vão fazer e está tudo meio paralisado. Mas no Brasil, a gente já vinha enfrentando um vírus anterior à pandemia, né? Que estava destruindo o nosso setor, né? Que desde o início do governo Bolsonaro ficou tudo paralisado. A verdade é que desde antes, quando houve mudanças na Ancine, ainda no governo Temer, já houve mudanças que paralisaram o fundo setorial. Para você ter uma ideia, o fundo setorial do audiovisual está paralisado desde novembro de 2018. Existe uma linha de financiamento que foi justamente que a gente usou para fazer a série, que a gente entrou em 2016, fim de 2016, saiu o resultado em 2017, a gente operou, no fim de 2017, a gente filmou em 2018. Essa linha que a gente usava, e que é o que a maioria das médias, pequenas produtoras e produtoras que estão fora do eixo Rio-São Paulo também usam, que é bom dizer que o fundo setorial, ao contrário da lei do audiovisual, ele ajuda muito a descentralizar a produção. Ajudou durante muitos anos. Muitas produções médias, pequenas, e começaram a ser feitas, ou mesmo produções maiores, que complementavam os recursos com o fundo setorial. E em abril de 2018, ainda na gestão Temer, quando teve uma mudança na Ancine, foi paralisado o fluxo contínuo de TV, que é uma linha para produção de TV, ligado aos canais. Os canais escolhem os projetos e você usa esses recursos do fundo para produzir.
Em novembro iam ser lançada uma nova linha, lançou, mas num sentido, mas numa forma que, a meu ver, não foi muito boa, que acabou atrapalhando muitas produções. E esse recurso que está paralisado desde abril e que em novembro teria sido lançado um novo, que até então não entrou, não tem desde então recurso sendo direcionado para o setor. Verdade. Para o setor de produção. Então está paralisado desde o fim de 2018, 2019, 2020. A gente está nessa... E assim, se você pensar bem, existem recursos emergenciais para vários setores técnicos que você podia liberar agora. Que quem é câmera, quem filma som, toda a parte de produção, de logística e tudo, que precisa do set de filmagem. Mas existem alguns recursos que, por exemplo, a Ancine poderia lançar linhas emergenciais que nem precisariam ser escolhidas como emergência para ajudar as pessoas que trabalham ali no setor só, mas continuar um processo de escolha de projeto de desenvolvimento. Roteiristas poderiam estar desenvolvendo conteúdos para os produtores podiam estar orçando projetos, finalização, edição, animação, etapas de produção que podiam estar sendo já de cara linhas de produção liberadas para essas pessoas trabalhando, porque elas trabalham de casa ou à distância. Verdade. Uma série de animação, trabalha num canto ou no outro, e os outros teriam que ter uma linha específica de você pensar. Pessoas que precisam do set de filmagem e precisam o tempo todo, porque a pessoa sai de uma filmagem para alguns dias, no máximo uma semana, às vezes nem um dia, e entra em outro. Com esse porte, agora as pessoas não tem o que fazer. Tem gente passando fome. Não estamos falando nada exagerado, nem dramático. É passando fome mesmo. E a gente entrevistou aqui a Laís Bodans, que está aqui no SPCine em São Paulo, e a Tata Amaral, falando que tem essa verba do fundo setorial para o cinema, está contingenciada aí há um tempão, desde 2018, como você falou. A verba não liberam, eles não querem saber de ajudar a cultura desse país. O Márcio está lá em Lisboa. O Márcio está lá em Lisboa, ele deve ouvir essas notícias, deve ficar deprimido. Fala, pô, hein? Como é que você vê o seu país longe? Eu tenho minha mãe e meu irmão no Brasil ainda, né? Então, assim, fora a família da minha mulher também, nós somos os dois brasileiros. E, enfim, então todos no Brasil, a gente fica muito apreensivo, principalmente pela saúde, pela forma de lidar. Aquilo que estávamos conversando um pouco antes. É muito difícil de vermos uma situação dessa na qual não há um reconhecimento do governo federal, uma coisa de cima para baixo, na qual todos entram em sintonia dentro do como agir com um problema tão sério quanto esse que pegou o mundo de surpresa. Não foi o Brasil, não foi os Estados Unidos, não foi a Europa, não foi só, é o mundo. Então, quando aqui em Portugal, teoricamente, foi não vou dizer que foi um sucesso, porque enquanto houverem mortes e ainda tiverem muitos casos ativos, nada é sucesso em relação ao ataque dessa pandemia. Toda morte ela tem que ser considerada. É uma família que perde alguém, é alguém que deixa de ter uma vida por conta de um vírus que está acometendo o mundo e que ele é muito sério, ele passa com muita facilidade. E aqui, como Portugal está muito perto é fronteira com a Espanha, é a única fronteira que Portugal tem, e viu o que estava acontecendo com a Itália, começou a acontecer com a França e começou com a Espanha, Portugal rapidamente se fechou. E aqui teve uma coisa que foi muito curiosa entre os poderes de Portugal, que aqui é um parlamentarismo presidencialista, né? Então tem o primeiro-ministro e o presidente, que teoricamente os dois têm alguma força, mas o primeiro-ministro é quem realmente manda. Quando começou a pandemia, a oposição foi no parlamento, o maior articulador da oposição, que é o Rui Rio, ele entrou no parlamento e discursou. Hoje, a gente está com o primeiro-ministro, nós sabemos as medidas que estão sendo tomadas, estamos apoiando as medidas porque são as medidas necessárias dentro do que está dizendo a saúde, dentro do que está dizendo a ciência, dentro de tudo que está sendo dito que temos que fazer. A oposição é Portugal, nós temos que salvar o povo português disso, e a economia não sobrevive se a saúde não sobreviver. Perfeito. Uma coisa que não entendem no Brasil, que eu acho que é um discurso muito perdido, é isso. E a economia? Se a saúde quebra, isso é o básico de qualquer economia do mundo. Se o sistema de saúde quebra, não existe economia que sobreviva, porque o 01 é economia, é saúde e educação. Verdade. Isso aí tem que ter
os dois. Qualquer país que não tenha um desses dois não vai para frente. E quando a gente viu isso acontecendo no Brasil aqui, é muito desesperador para a gente, porque Portugal se fechou muito bem e está, assim, em pouco tempo estamos dentro da normalidade. Quem disser isso está mentindo, porque não existe vacina, não existe um tratamento que seja unificado no mundo, no qual seja assim, assim, assim. Você pode fazer que isso é seguro, não é nada seguro, então a gente sabe que tudo pode acontecer. Como tudo pode acontecer, ainda há um resguardo. Claro, o Pela pessoal está economia, receoso. estamos reabrindo. Pela economia, estamos reabrindo, mas todos têm que sair com cuidado. A gente sai na rua, vê grande maioria com máscaras. Os lugares para entrar tem uma limitação de pessoas dentro dos lugares, das lojas, dos mercados, das farmácias. Você não pode sair entrando todo mundo. Se a loja é pequena, só pode entrar uma pessoa. Então, você vê filas na porta, as pessoas com distanciamento. Então, há uma preocupação diária de todo mundo com o todo e com o próximo. Eu acho que isso é uma coisa fundamental que temos que entender nessa pandemia. A questão da máscara não é só, mas eu pego, eu não preciso usar se eu não tenho. Precisa, porque ninguém sabe, é uma doença invisível. O primeiro-ministro da França, o da França, falou uma coisa que é muito interessante. Nós vivemos uma guerra no meio da pandemia. O inimigo está vencendo e ele é invisível. Verdade. Então, Macron, como é que a gente está com o inimigo invisível? Nós temos que pensar nas formas de agir. Claro. E aqui, por exemplo, você me perguntou antes o que eu fazia aqui, né? O que eu estava fazendo aqui, né? Então, acho que é importante até para contextualizar em relação a isso tudo. Eu sou consultor imobiliário da Remax, numa agência da Remax, que é uma agência, é a Remax Forever aqui, que é muito boa, e eles fizeram uma preparação da gente durante a pandemia. Começou a pandemia, começamos a ter preparações de como deveríamos agir para ter um atendimento com as pessoas, através de fazer, vai mostrar um imóvel, sem a pessoa sair de casa, a gente fazer vídeos dos imóveis, as coisas todas para você fazer tudo certo, com pessoas dando palestras para as pessoas não entrarem numa paranoia, claro. Para quando nós comportarmos em casa com o dia a dia, de nós acordarmos e nos sentirmos bem e fazer a barba e nos arrumarmos e pentearmos o cabelo. Não porque ficar de pijama o dia todo no sofá, isso vai fazer uma pessoa não ficar bem. Então, claro. O que deu certo, principalmente nos países que são os países que vivem muito isolamento, que são os países muito frios, como é que eles fazem isso durante o inverno rigoroso? Sim. Não usaram técnicas assim para as pessoas muito também. Bom. E o que dava certo nos outros lugares? Isso é muito importante que o Brasil tinha que ver. O que deu certo nos outros lugares que nós tínhamos que fazer? Então, nós começamos depois, Márcio, posso te responder, e não fizemos a lição de casa. A gente teve o privilégio de ver o que estava acontecendo na Europa, né? Que todas as Mas eu lembro que o fechamento começou aí igual aqui. Assim, a data de fechamento mesmo, dos primeiros fechamentos do governo do Rio de São Paulo, foram junto com Lisboa, sei por causa da minha mãe, do meu irmão, da escola da minha sobrinha e da escola dos meus filhos. Então, o fechamento das escolas foi junto. Só que, como outro dia, semana retrasada, o primeiro-ministro e o presidente foram à praia. Está reabrindo a época balnear, como chamam aqui. Porque então, é a época de verão, né? Eles foram à praia, há diversas regras para poder ir à praia, você dá distanciamento, a bandeira de você poder... cada praia tem um limite de pessoas que pode estar lá dentro, senão... É uma coisa assim que eles deixam a sociedade agir. É uma coisa que a gente passa a ter responsabilidade conosco e com quem está em volta. Somos uma sociedade, não somos indivíduos sozinhos, vivemos em sociedade. Então, eles deixam tudo isso assim. Aí, no fim de semana passado, mostrou uma entrevista da televisão com uma menina na praia. E ele perguntou para a menina, e você está se sentindo segura na praia? Olha, estou a respeitar as regras que estão fazendo aqui, e como o primeiro-ministro e o presidente foram na praia, então eu me sinto como segura para ir à praia. Eu acho que no Brasil é muito por aí. As pessoas comuns, elas veem o presidente... Como referência. Não é só uma referência. Se ele vai numa padaria tomar um café sem máscara, por que ele não pode ir na padaria tomar um café sem máscara? Isso. Se ele vai numa passeata, cumprimenta as pessoas, por que ele não pode ver o vizinho? A gente não vê a minha cunhada, a irmã da minha esposa, a gente ficou 45 dias sem ver. E os filhos, e eles trancados na casa deles, e a gente aqui. Sim, ninguém tendo contato com ninguém. Porque é para ninguém ter contato com ninguém. A gente aguenta, a gente sobrevive, nós sobrevivemos a isso.
e sobrevivemos bem. Assim, faz bem para todo mundo, às vezes, olhar para dentro, olhar para sua casa, olhar para os seus filhos, olhar para o seu trabalho, olhar para o que você pode produzir, o que você pensa para o futuro seu, dos seus filhos, dos seus próximos, dos seus pais que estão aqui. Tem muita preocupação, 20% da população é idosa, então como é que eles não lidaram com isso? Eu acho que o medo foi muito de perder os parentes, mais do que qualquer coisa, né? Assim, não foi só, qualquer coisa eu morri, não. Que o brasileiro também, não. Isso aí é um tiro de letra, eu já tive cachumba, catapora. Tem nada a ver, né? Isso é mais uma coisa que a gente passa por cima, não é. Isso é muito sério, isso é muito sério. Mas eu tenho inveja de Portugal, porque as coisas foram feitas aí direitinho e agora vocês estão fazendo o distanciamento agora. Pois, a gente consegue sair um pouco, a gente consegue ter um pouco de vida. E nós aqui no Brasil, né, Gustavo, estamos sofrendo com esse desgoverno, né, que tem verba para a cultura, que simplesmente ignora a cultura, né? O que acontece em ministério, que não tem Ministério da Cultura, é a secretaria que vai mudando. Enfim, é uma observação boa. Assim, se no Brasil, com todos os problemas que a gente sabe que tem do governo federal, de desacordo com o que eu penso, do que cada um pensa uma coisa, todo mundo é livre para pensar o que quiser. Mas se ele tivesse mantido o Mandetta no começo e dado, em vez de pegar o Paulo Guedes e falar Paulo Guedes que manda, e o que o Paulo Guedes falar a gente tem que fazer, e não fosse isso, não, o Mandetta manda, o que ele disser agora a gente vai todo mundo fazer. Eu acho que o Brasil hoje estaria muito melhor e teria tido muito menos briga. Não, perfeito. Porque o que ele falava era de acordo com o que a ciência falava, assim, se você passa a acreditar nas fórmulas que deram certo para uma emergência dessa de saúde, que a emergência de saúde é gente sendo perdida, a gente tem que fazer de tudo para salvar. Não importa se é direita, esquerda, centro, são pessoas morrendo, são parentes de alguém, temos que fazer de tudo para salvar. Eu acho que poderia ter tido muito menos briga, está tudo muito melhor. Infelizmente, foi o caminho que ele levou a isso. Não tem ministros, tem verbas, mas não tem verbas. O dinheiro sai, mas não sai. É isso, é bagunça. Sai, mas não sai. É uma bagunça. E só para você, além de tudo isso, né, da questão, que ele ficou enciumado com o ministro da Saúde, que estava aparecendo mais que ele, que parece uma criança mimada, né? Um sujeito despreparado totalmente para assumir qualquer coisa. Ele não entende que o dar certo com o ministro é dar certo para ele. Pois é, mas ele não vai entender. Tanto é que, só para encerrar, que o Papa vai muito longe. O cara está boicotando a transparência dos números dos mortos. Está boicotando isso. Ninguém no mundo fez isso. Ele está manipulando, segurando as informações. Não há transparência sobre o número de vítimas. Ele não acredita em estudo. É um absurdo. Porque assim, ele tem um projeto. O projeto, você falou assim, se tivesse isso não teria menos briga. Mas a impressão que eu tenho é que o projeto político dele é a briga. É briga. Se não tiver o caos, o dissenso, perfeitamente. Ele some. Ele não pode correr o risco de virar um político tradicional, conservador antigo, como era, e ir sumindo. Ele precisa o tempo todo gerar conflito, o tempo todo. Isso aí. Inclusive, isso você falou assim, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Até informação tem que ser motivo de conflito. Porque aí ele mantém agitadas as pessoas e você falou assim, parece uma criança mimada. Realmente, é um presidente moleque, assim, que tá na coisa, mas assim, gerando conflito. De ontem ninguém lembra. Já é uma falta nem lembra. Porque aí você não sabe mais o que é verdade e ninguém consegue mais conversar sobre uns assuntos. Já caiu de desuso a questão do que ele falou lá na reunião de ministros, ninguém mais fala. Porque já tem tanta coisa na frente. Sim. É isso aí, gente. Vamos parar um pouquinho, porque o assunto é bom. É verdade. É muito bom. O assunto é polêmico. A gente está sofrendo muito aqui no Brasil. Você, aí em Lisboa, menos. Ainda bem, né, que você está sofrendo menos. Mas você acompanha o que acontece com a tua família aqui no Rio, em São Paulo, né? Sim, sim. Então você está acompanhando. Vamos voltar. Fale. Isso, vá. Eu queria encerrar o nosso papo muito legal, relembrando do projeto, então, fala aí, Gustavo, se eu falar errado, você me corrige. Quintas-feiras, às 9, todas as quintas, às 9, no Prime Box Brasil, que é o canal de assinatura, né? São 10 episódios de 30 minutos cada um. Começou dia 4 de junho e termina dia 6 de agosto. E tem reprises segunda-feira às 10h30, sexta-feira às 10 horas.
e é um projeto maravilhoso que eu espero que vocês sigam nessa toada, para dizer uma toada, de fazer, pegar um disco, uma obra musical e transformá-la em uma comédia dramática. Isso vocês estão abrindo uma porta muito legal aí para valorizar a música, que é o nosso valor principal aqui, uma das principais coisas da cultura brasileira é a música brasileira. Essa a gente tem orgulho. Quando a gente vai para fora do Brasil, a gente tem orgulho, bate no peito e fala, olha, nós temos Choro, temos Baião, temos Maurício Tapajós, Aldir Blanc e tudo mais, né? Isso dá orgulho. Tom Jobim, a gente tem orgulho da música brasileira. Então, eu quero ressaltar aqui, tem alguma informação que eu não dei certo aí, Gustavo? Corrija. Só uma correção, as reprises sexta é 10h30 e segunda 10h30 e segunda às 10. Às 10. Aqui o meu estava corrigido. 10h30 e 10 da manhã. 10h30 e 10 da manhã, é isso, Gustavo? Isso. 10h30 e 10 da manhã. Se quiser, assiste às 10, quer ver outro programa lá no Prime Box, fica 10. Mas é importante que às 9 horas, toda quinta-feira, o cara vai lá e assiste, e é bem bacana. 21 horas. 9 da noite. 9 da noite. A gente tem negócio de 20, é uma confusão. Mas, enfim, 9 da noite, toda quinta-feira, no Prime Box Brasil. Eu queria agora que vocês A gente vai passar um trailer, um pedacinho, né, Gustavo? Um trailer. E o Márcio não podia deixar dar um presente para nós aqui, né, da Rádio Brasil Atual, da TVT, da Rede Brasil Atual. A gente vai ouvir o pai dele, o Maurício Tapajós, de saudosa lembrança, querido, um cara muito querido também, não era só um super compositor, ele era muito querido. Isso eu posso lhe garantir. Né? Você é filho dele, mas você sabe muito. Ele era um cara muito... Porque tem os artistas que são muito bons e tal, mas não tem assim Ele era muito agregador. Muito agregador. Boa palavra, isso mesmo. Então a gente roda agora o clipe, né? Um clipe da série dramática, 10 episódios, e o Márcio vai nos passar aqui pelo link, a gente vai assistir o que é o Maurício cantando Querelas, é isso, Márcio? Querelas do Brasil. Ele cantando Querelas do Brasil, que estará nesse próximo episódio do Imagem Legal. Vinil. Então a gente termina assim, bacana, para cima, falando, né? Porque se a gente for discutir o nosso país, a gente vai ficar meio deprimido. Não podemos ficar deprimidos, vamos em frente, vamos sair dessa. Vamos ficar todos bem, vamos ficar todos bem. Isso aí, eu estou com você. Tomem suas precauções, fiquem todos bem. Isso aí. Então a gente vai terminar com um abraço virtual para o Gustavo lá no Rio de Janeiro e para o Márcio Tapajós lá em Lisboa. Valeu, gente, até a próxima. E a gente fica em contato aí. Queridos, tchau. Valeu. Tchau. Papai tá querendo me enrolar de novo. Valquíria, Quê? olha só. Eu e sua mãe, a gente pensou uma coisa muito melhor pra gente fazer. Muito melhor do que ir naquela praça. Agora você vai ter todos os seus cavalos em casa, aqui, ó. Tia e todo, ó, que beleza, ó. Ó. Isso é um unicórnio. Olha só. Falando desse jeito, você só vai conseguir ficar de castigo. Aí só faltava essa, né? Esse é jeito de você falar? O que é? Vai, tá de castigo, vai embora, vai pra lá. Chega, Marcelo, chega. Chega que aí já é demais. Essa garota tá maníaca por cavalo. O maníaco da casa é você. Eu já vi esse filme, garoto. Você fazia o quê? Ia pro trabalho enquanto tinha gente morrendo, militando na rua? Alguém tinha que trabalhar, né? Quem disse pra você que eu não era da galera que militava e que morria? E aí, mais uma? Sim. Dá uma pinga aí, Chico. Mas você foi preso, torturado? Não, mas eu vi de perto. Queria ter lutado também. Esse é mais Bala de simples. borracha é mole. Eu tava te esperando.
Vô, eu falei com o Marcelo que a gente foi ao cinema, mas ele... Já me despedi do Marcelo. Eu vim encontrar você. Já almoçou? Não. Que tal uma feijoada no brotinho? Tá atrasado. Ué, é porque eu bebia, eu perdi a hora. Sabe? Porque nós estávamos discutindo lá. Né? Eles adoram ficar falando coisas do Brasil, coisas que eles nem sabem bem como é que foi. Era a Quinta Gostosa. Incrível esse repertório de tormentas, dor, abismo, que frágil atravessará para chegar onde estou. E na data inadiável do caos onde se equiparou meu corpo. Você viu o poeta? Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Bom, e agora nós estamos em contato com Ayrton Montarroios, o nosso querido Ayrton Montarroios, o homem da máfia do bolo de rolo. Ele está aqui em São Paulo já há algum tempão, já incorporou toda a gramática de São Paulo, digamos assim, mas ainda ele veste ainda as cores, claro, de Pernambuco com muita honra, né, Ayrton? Continuando trabalhando um pouco da cultura do seu estado. Isso é muito legal. Tudo bem com você, Ayrton? Tudo bem, Colibri. E você, tudo jóia? Estamos aqui na quarentena. Você está quietinho aí, não sai de casa, né? Mas você não é grupo de risco, você pode sair. Não sou. Eu saio só às terças-feiras para trabalhar, né? Para fazer as lives. E mesmo assim a gente faz a live num estúdio que é imenso, com a equipe. Cada pessoa fica dentro de um aquário diferente, a equipe técnica, todo mundo separado. E o Edmilson, que toca comigo, toca de máscara. E a gente tem um distanciamento de 2 metros no estúdio. Acabou aquilo lá, casa. Ninguém nem conversa, não tem cafezinho, não tem nada. É casa direto. Então novos tempos, né? É um novo estilo, né, de trabalhar aqui. Vai ser assim, temos que nos acostumar. Eu confesso a você que no início, a primeira live que eu fiz foi para o Sesc, né? Para o Sesc em Casa. Eu achei assim uma iniciativa genial, porque foi um negócio assim, a pandemia surgiu. Em uma semana o Sesc deu um jeito muito bom. A qualidade das lives são boas, né? Eles têm uma equipe técnica toda como é que fica monitorando a distância, tudo por WhatsApp, todos os técnicos no WhatsApp, tudo. Não fica ninguém dentro da sua casa, o equipamento todo aqueles eles deixam na portaria do seu prédio higienizado, eles ensinam a montar tudo. A qualidade é ótima.
Mas eu achei aquilo esquisito, assim, apesar de ter gostado muito de fazer, o público é maravilhoso, assim, dá muita gente vendo, né? Até mais do que geralmente a gente está acostumado no teatro. Imagina, eu faço shows para teatro de 400, 500 lugares, muitas vezes menos, 200. E de repente a gente faz uma live com 2.000, 2.000 e tantas pessoas. Então, assim, é meio assustador essa força da internet, tudo. Mas apesar disso, me deu um certo incômodo por ser na minha casa, assim, ser no meu retiro, né? Eu sou canceriana, assim, então minha casa é meu ninho, é meu esconderijo, minha coisa. Eu fiquei meio, assim, incomodado, digo, mas não tem aplauso depois que a gente acaba de cantar. Não tem aquela coisa do público, você não sabe se o povo gostou, porque no teatro você faz alguma coisa, puta, fui bem, o público aplaudiu, fui bem mesmo, né? Que bom, então, que eu estou gostando. Em casa não rola. Então, eu tive que aprender a lidar com isso. E aí, o Thiago, né, meu produtor, já teve essa ideia. Disse, não, vamos fazer uma coisa num estúdio, tomando todos esses cuidados, né, distanciamento e tudo, para poder você se sentir mais à vontade e a gente ter um trabalho que fique registrado para a posteridade. Porque vai ser um tempo que a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha, lembra daquele tempo que os artistas não podiam estar nos teatros e faziam isso aqui? Vai estar lá registrado numa boa qualidade, né? Mas agora já estou mais adaptado. Então, agora você criou uma alternativa. Como todos nós estamos criando alternativas para trabalhar. O caso aqui do programa, que você sabe que o contato era direto com você, o Edmilson, o pessoal tocando ao vivo, tão gostoso, né? Poder ter aqueles momentos na hora do rango. E a gente continua agora batendo virtual. O que é possível, bater um papo virtual. E aí a gente coloca os vídeos aqui, à medida que vocês estão produzindo, e a gente está... temos que nos readaptar a tudo, isso é fato. Agora, quando aconteceu, você teve notícia da pandemia, claro que você ficou preocupado com a turma da tua família que está longe, né? Está fora. E como é que foi a reação? Conta um pouquinho aí dessa questão da família, o pessoal de Pernambuco. Olha, Colibri, foi uma loucura, porque eu estou acompanhando essas notícias do coronavírus desde novembro do ano passado. Então, eu sou tido como uma pessoa escandalosa entre os meus. Todo mundo diz, você faz muito drama, faz não sei o quê. Eu disse, gente, é uma coisa séria, tá parando, a China parou. A povo, mas vai ficar na China. Aí eu vi que a Europa parou. Aí eu disse, gente, a Europa parou? A Europa parou, lascou tudo. Tipo, e agora? Vai chegar aqui? Vai chegar... Não, não vai. E aí os meus amigos começaram a realmente me convencer de que não era. O que foi que eu comecei a tomar cuidado? A partir de dezembro, eu não recebia mais público. Quem foi aos meus shows aqui em São Paulo, nas outras cidades em que eu estive, sabe. Eu não recebia mais o público depois dos shows, para não gerar aglomeração. Eu já estava usando máscara, já estava reduzindo todos os ensaios e álcool em gel e não cumprimentava mais as pessoas. Só fazia assim que nem japonês. Cumprimento japonês. Isso aí, um ano passado? Em dezembro. Então o pessoal já chamava que você estava esquisito já um pouco aí. Todo ninguém mundo imaginava ria da minha cara. As pessoas, às vezes eu moro aqui em São Paulo, então eu vivo muito bem com transporte público, né? Metrô, eu adoro andar de metrô. É uma coisa que em Recife, por exemplo, a gente não tem. Então eu adoro aqui que a facilidade de não pegar trânsito, aquela coisa. Eu entrava no metrô de máscara, segurava na barra, quando saía do metrô, álcool em gel na mão. As pessoas me olhavam como se eu fosse assim um ET. E eu disse, bom, eu vou me proteger da forma que posso, até porque eu comecei a ler, porque se eu tiver assintomático, eu também não passo para as pessoas. Fiquei pensando nesse cuidado. O último show que fizemos, antes da pandemia, foi no Sesc Pinheiros. Sesc Pinheiros imenso, né? Eu acho que quase 2.000 lugares ali, 1.000 e não sei quantos lugares. Muita gente. Assim de gente para receber depois do show. Não recebi ninguém, saí por trás do teatro, e aí eu ouvi algumas pessoas me disseram que o público disse que eu estava meio estrela, eu estava me achando demais. E eu disse, gente, é uma questão de saúde pública. Já tinha chegado nesse ponto nos Estados Unidos. E eu preocupadíssimo. E o pessoal dizendo, não, isso é uma bobagem. Inclusive, isso foi tão forte das pessoas me dizendo que eu era louco, que eu comecei a dizer, puxa, talvez eu realmente esteja louco, né? Comecei a entrar na distopia. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, estou com saudade da minha família, já fazia um ano que eu não ia a Recife, eu decidi não cantar no carnaval esse último ano, então fiquei sem aquela minha ida anual a Recife e disse, estou com um espacinho na agenda, tinha uma semana entre um show e outro, eu disse, vou comprar uma passagem
vou ficar com a minha tia essa semana, que eu gosto muito da minha família, de estar com a minha avó, com minhas tias, minha mãe. Aí comprei a passagem e fui para Recife. Isso foi dia 14 de fevereiro, ou não, 14 de março, né? Quando foi no dia 15, foi decretada a quarentena. Ou seja, fiquei preso em Recife um mês, porque eu fiquei com medo de pegar avião para voltar, com uma malinha que eu levei de uma semana, quer dizer, as roupas eu tinha que... Ainda bem que eu estava na casa da minha tia, porque me dava a possibilidade de eu lavar as roupas e reutilizá-las, né? Porque... E fiquei um mês na casa da minha tia preso e pensando na minha casa, porque eu moro só. Então, minhas plantas, minhas coisas... Eu disse, gente, minhas plantas estão morrendo, minha casa está às baratas, assim, minha comida que está na geladeira está estragando, né? As frutas que estão na fruteira estão... Coisas que a gente... Preocupações de casa, né? E aí eu falei para minha tia, disse, tia, ó, vou ter que voltar. Vou ter que voltar. Eu tenho uma prima que é médica, eu disse, Catarina, seja realista comigo. O que é que eu tenho que fazer para não pegar isso no voo? Ela disse, olha, loucura total. Bota um capuz, vai com o maior óculos, inclusive foi com esse óculos, que é o maior que eu tenho para proteger, vai com a máscara, ela me deu uma máscara dela, aquela N95. Porque imagina, o cantor pegar uma doença dessa no pulmão, uma coisa que a gente não sabe a longo prazo o que é que vai causar, né? Por exemplo, as pessoas que tiveram Zika, até hoje sentem dores musculares, dores nas articulações, então a gente não sabe daqui a 2 anos quem teve coronavírus e curou, o que é que vai acontecer. Então eu tomei todas as precauções, comprei aquela passagem para ir na primeira cadeira e o pessoal também da Gol tomou... Tinha uma senhora que estava sentada do meu lado e a cadeira, depois da dela, estava vazia. A própria aeromoça nem pediu, disse assim, senhora, por gentileza, se levante e troque. E ela ficava espaçando as pessoas, fazendo um rodízio dos lugares, tudo. Não toquei no rosto, não dormi para não encostar a cabeça no coisa. E álcool em gel, passei na cadeira inteira, passei... Loucura total. Cheguei em São Paulo, liguei para o Thiago, né, meu produtor, disse, Thiago, e agora como é que fica a situação? Porque a gente tinha show marcado até novembro. Começou o ano, a gente já tinha agenda quase que fechada do ano todo. Que bom. E o Thiago desesperado. O Thiago desesperou, disse, olha... Aí tem o momento do pânico, né? Um monte de coisa marcada e tem que parar tudo. E as contas não param de chegar, né? As contas não param de chegar. E aí o Thiago falou, disse, olha, a gente vai ter que dar um jeito de se adaptar a esse novo tempo, não parar de trabalhar, porque a gente nem se enquadra no auxílio emergencial, porque não seria suficiente para pagar as contas, também não se tem nenhum outro auxílio desse. Ou seja, a gente está num não grupo, num não lugar de pessoas de classe média ali que ao mesmo tempo são autônomas, dependem do que ganham, não tem grandes poupanças, aquela coisa toda. E desespero total. Minha família, minhas tias, avós, todas de idade, todas mais velhas, né? Maiores de 65 anos. E o que eu fiz foi tocar o terror com todo mundo. Liguei para todo mundo, olha, se você sair de casa, você vai morrer sufocada. Você vai morrer afogada no seco. Não saia. Fiz o maior escândalo. Minha avó morrendo de saudade de mim. Não pude ver minha avó. Peguei o carro da minha tia. Fui de carro até a porta da casa da minha avó, quando estava lá em Recife. Buzinei ela assim no coisa. E baixei o vidro. Fiquei conversando com ela. Eu dentro do carro, de máscara. E ela de máscara dentro da casa dela. Conversando assim, 10 metros de distância. E aquela coisa toda. Então, assim... Foi um momento muito inóspito, né? Um momento de muita tensão, realmente. Assim. É de muita incerteza. Você não sabe se vai perder as pessoas que você ama, ou você não sabe se vai pagar as contas de amanhã, você não sabe se os trabalhos, o que é que vai acontecer com o trabalho. Então, mexe com tudo. Mexe com tudo. Verdade. E aí você tinha com o Thiago organizado os shows, como chamava o projeto? O Mergulho no Nada, não é isso? O Mergulho no Nada, que a gente foi selecionado pelo PROAC, né? No ano passado, fui o primeiro lugar do PROAC, para surpresa minha, porque eu nem sabia que tinha sido colocado esse projeto. A Quarup, que é gênia, tem uma equipe que faz projetos e colocou de todos os artistas, e eu fui sorteado lá, não sei, fui... Selecionado. Enfim, selecionado. E eram 7 shows que faríamos no interior do estado, nos teatros, né? A gente faria, e era o interessante desse projeto, foi que eu tinha conversado com o Thiago uma vontade que eu tinha de fazer oficinas de música brasileira para o pessoal, para o povo mais carente, né?
E o Thiago ouviu isso, não me falou nada e passou isso para Quarupi. Então, eles botaram no projeto 7 shows e 7 oficinas para a gente fazer nas comunidades e tal, porque Legal. é tão importante a gente levar a cultura a esse pessoal que muitas vezes não tem oportunidade, né? E eu estava super empolgado de fazer. Essa seria a agenda desse mês inteiro. A gente ia passar esse mês inteiro fazendo essas 14 apresentações ao todo. E aí veio essa pandemia, as contas do PROAC, como são contas públicas, a gente tem que prestar conta disso ainda esse ano, né? Ou a gente cancelava o projeto, ou a gente mandava uma outra proposta para eles. E aí o Thiago, muito arguto, se reuniu com a Quarupi, através de videochamada, essas coisas, e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 7 lives temáticas falando sobre exponentes da cultura popular brasileira, em que o Ayrton vai cantar e vai, ao mesmo tempo em que canta, dando aula de cultura popular para as pessoas. Porque a internet é uma coisa que, claro, nem todo mundo tem acesso, mas que atinge muitas pessoas. Então, a gente, de um jeito ou de outro, a gente vai conseguir devolver isso para a sociedade, né? Esse investimento do patrimônio à sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter um trabalho para fazer, porque, vou falar que a gente fala muito da questão financeira, tudo, mas a gente tem que lembrar que se a gente também fica parado em casa, a gente enlouquece. Eu não sei ficar parado. Não sei ficar sem fazer nada. Então, verdade. Você é todo agitado ainda, vai ter que... É elétrico. Eu não paro. Então, assim, toda semana são 10 músicas novas que eu nunca cantei. Ou seja, são 70 músicas. Então, toda semana eu aprendo 10 músicas novas. Então, essa cabeça... Eu não estou nem sentindo pandemia mais, porque mas eu estou trabalhando. É bom isso, é bom essa criatividade, né? É muito bom. Você está fazendo o que tem que fazer todo mundo, né? Na dificuldade criar. Na dificuldade criar. Aí teve eu acho. Pode falar, meu querido. Eu queria que a gente ouvia, já está na hora de a gente ouvir uma música, né? No nosso papo aqui. Você começou com o João Gilberto ou foi um dos... Foi o primeiro, foi João Gilberto? Foi o primeiro, foi o João Gilberto. Você fez uma pesquisa do repertório do João Gilberto, escolheu 10, é isso? 10 músicas? Foi assim que funcionou? Toda live a gente coloca em média 10 a 11 músicas para poder dar 1 hora. Legal. E aí nós vamos ouvir agora qual que a gente vai ouvir agora, nesse intervalinho rápido agora? Tem uma música linda, que é o Pra Machucar Meu Coração, a música do Ari Barroso, que o João Gilberto interpretou genialmente e que eu cantei nessa apresentação ao vivo. Legal. E quem que está com você nessa apresentação para a gente... Comigo está o grande violonista e meu amigo querido do peito, Edmilson Capelucci. Que toca um violão majestoso, né? Maravilhoso. Opa, imagina, então vamos ouvir Pra Machucar Meu Coração, do Ari Barroso, do repertório de João Gilberto, a homenagem que o Ayrton Montarroz está fazendo a todos esses grandes da música brasileira. A gente roda agora com o Edmilson Capelucci no violão e o Ayrton Montarroz cantando. Roda! Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Pra machucar meu coração. Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim.
melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola onde a gente precisa aprender a ciência de viver pra não sofrer. Está fazendo 1 ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão, uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Estamos de volta aqui com o Ayrton Montarroz, falando sobre a pandemia, falando sobre o projeto que ele está fazendo para o PROAC e essas lives aí homenageando os grandes na música brasileira e também os contemporâneos. No final a gente vai tocar uma surpresa aí que o Ayrton está nos revelando. Agora, esse trabalho de pesquisa, como é que você faz? Você mergulha nessa pesquisa, você seleciona, por exemplo, o Edmilson sabe tudo do violão, aí ele fala assim, essas aqui do João Gilberto, papapá. Como é que é o processo para essas lives? Na verdade, na escolha do repertório, eu sou tirano, né? Ninguém opina em nada, nem o Thiago, nem o Edmilson. Eu digo, olha, isso aqui. Agora, o Edmilson, eu tenho uma sorte, porque eu não trabalho somente com músicos bons, eu trabalho com músicos que estão afinados comigo. E eu e o Edmilson, a gente é como se fosse irmão de música. A gente tem um gosto musical muito parecido, para não dizer idêntico. Porque a gente, quando para, às vezes, quando a gente, nas épocas das vacas gordas, que podíamos nos encontrar, a gente ensaiava aqui em casa e muitas vezes eu dizia, Edmilson, senta aí, acabou o ensaio, ouve esse disco. Puta, botava o Edmilson aqui, o Edmilson chorava. Aí, então que disco é esse? Aí eu ia atrás do disco, no outro ensaio eu já dava o disco de presente para ele. Ele vinha com a coisa, olha esse choro aqui, você conhece? Ele tocava o choro, aí eu chorava. Puxa, Edmilson, esse choro eu ouvia quando era criança. Então a gente tem uma afinidade, um entrosamento, que é um negócio assim que parece de outra vida, sabe? A gente tem realmente uma amizade, uma cumplicidade muito grande. Eu realmente amo o Edmilson de coração, é uma pessoa que eu quero levar para a minha vida. Então, eu quando seleciono um repertório, eu tenho plena certeza de que o Edmilson vai gostar. Assim, quando eu digo, olha, Edmilson, isso aqui, para machucar meu coração, inclusive, eu lembro que a gente está ensaiando por FaceTime, que inclusive é uma dica aí para os meus amigos músicos. Se o seu músico tiver FaceTime e você também, o FaceTime ele quase não tem atraso. Então dá para você ensaiar mesmo. É impressionante. Inclusive depois da pandemia, alguns ensaios que vão ficar meio assim vão começar a ser por FaceTime também. Já vou adquirir. Já está adiantando. Já vou adiantar isso aí. E aí, quando a gente acabou de tocar o Pra Machucar Meu Coração, a gente se olhou assim e eu disse, puta, Edmilson, que música é essa? Ele disse, que música é essa? Assim, emocionado. Apesar de gerações diferentes, a afinidade musical é muito grande, né? Musical, isso é muito legal. Exato. A gente muito se dá muito bem. E outro, o Edmilson é um baita conhecedor de música popular. É um cara que tem tudo de violão. É assim, então eu aprendo muito com ele. Eu às vezes solto assim uma coisa para ouvir ele falar. Aí ele fala, eu digo, então é isso aqui, vou pegando, vou pescando na coisa dele, porque é um cara que tem muita história também. E do choro, a família toda, né? Toda, a família dele, todos de grandes músicos, ligado ao choro, eu conheço ele também há muito tempo, é um brilhante músico. São gênios, né? Gênios, então assim... Isso que você também está fazendo quando você traz uma figura como ele, você está valorizando também o músico brasileiro, que você está fazendo também um trabalho muito importante, né? Muito legal. Ele é um grande músico, e me honra muito em dividir todos os trabalhos comigo, e o que eu posso fazer com o Edmilson eu faço, porque eu me sinto em casa, assim, com ele, musicalmente e irmanamente falando, me sinto em casa. Legal. Então, quando eu faço esse repertório, eu escolho, mando para ele, mas aí eu tenho uma pesquisa direcionada, porque eu tenho muitos amigos que entendem de muita coisa. Por exemplo, quando eu quero saber de samba, que eu tenho alguma dúvida, eu ligo para o Lucas Nobile, que é um cara que sabe tudo de samba. Se eu quero saber alguma coisa sobre Rafael Rabelo, também ligo para o Lucas. Quando eu quis saber de João Gilberto, eu liguei para o Otávio, que é um professor de universidade, que é um cara que é o maior fã de João Gilberto, tinha contato com a família do João nos últimos anos de vida dele, entende tudo de João Gilberto. Se eu quero saber alguma coisa de
de Dalva de Oliveira, eu ligo para o Thiago Marques, amigo meu, jornalista de Brasília, meu próprio produtor, o outro Thiago Marques, que é meu produtor, que entende tudo de música. Então, o Silvio Moreira, que me ajudou agora na última live do Noel, do Dorival e do Caymmi. Então, essas pessoas me orientam, eu vou tirando dúvida, assisto o filme O Cartola, por exemplo, quando eu fui homenagear, eu li todos os livros que pude e assisti todos os documentários que tinham, assisti o Som Brasil, que a Globo fez. Então, procuro me abastecer disso para poder passar melhor. Legal. Você tem essas fontes, né, que você recorre e você faz a sua própria pesquisa. Que, na verdade, você também é um pesquisador, né? Porque o pessoal outro dia estava falando com um músico, eu falei, mas eu não sou um pesquisador no sentido exato da palavra. Mas já é, porque vocês fazem esse garimpo, vão aos livros, vão aos discos, e as pessoas que pesquisam para você se informar. Vocês fazem um trabalho jornalístico, é um trabalho jornalístico de pesquisa. Exato. É muito legal. É verdade, é verdade. Agora, Ailton, na sequência, você falou da família, a tua preocupação, resolvido o problema da família, você está bem instalado em quarentena, fazendo as suas lives com o devido protocolo, distanciamento correto e tal. Agora, o que a gente sentiu logo que aconteceu isso, foi um drama geral para toda a cadeia de trabalhadores da música. E você sabe, você faz shows, você tem um assessor, você tem um cara roadie, você tem o sujeito da luz, do som, enfim, toda essa cadeia de trabalhadores da música e das artes, né? Do teatro, enfim, do circo, enfim, todos os espetáculos aí. E esse povo está passando necessidade. Você ainda, como eu disse, eu falo isso, nós, né? Estamos aqui privilegiados, mas a turma está em situação dramática, passando fome, como eu falo todo dia aqui, porque é uma realidade. E a gente está tentando ajudar. Você tem visto, tem acompanhado, ou tem aprovado, tem ajudado alguma iniciativa de ação social nesse sentido para ajudar esses trabalhadores? Como é que você vê isso nesse momento? E se você conhece casos dramáticos aí, porque a gente tem ajudado na medida possível. Tem alguns amigos que ligam para cá, a gente conversa. Você pode ajudar não sei quem? Na medida do possível, eu ajudo, óbvio, né? E como é que você está encarando isso tudo? Olha, eu tenho alguns amigos que estão passando por situações muito difíceis, inclusive cantores da noite também, né? Que os cantores da noite foram muito prejudicados, geralmente ganham bem menos e trabalham bem mais, assim, no sentido de carga horária. Os técnicos, as pessoas assim da coxia, né? As pessoas que trabalham comigo, graças a Deus, eu tenho muita sorte, porque com esse projeto das lives, todos continuam trabalhando. Por exemplo, a minha assessora está trabalhando, está recebendo. O meu músico está recebendo, meu produtor está recebendo. Os meus técnicos estão trabalhando como técnicos na live. Então, a gente, graças a Deus, da nossa parte, a gente conseguiu fazer com que essa roda, não do jeito que vinha, né, que a gente teria show até novembro, mas pelo menos não parasse agora nesse momento. Uma coisa que eu fiz também, que aos meus chegados, né, as pessoas que eu tenho mais intimidade para falar que são próximas, eu fiz o seguinte: eu moro hoje num apartamento alugado, por exemplo, e dei entrada agora para comprar o meu primeiro apartamentinho agora há pouco, aquela coisa toda, né, com dinheiro que junto do meu trabalho, aquela coisa toda. Mas eu moro em Higienópolis, tem um valor, meu aluguel custa, tem o seu valor. E a primeira coisa que eu fiz, eu disse, olha, minha quantidade de dinheiro que eu ganho por mês caiu quase em 50%. Mandei um e-mail para minha locatária, né, para minha senhoria, e coloquei, né, todos aqueles pontos, e coloquei se seria possível uma redução de 35% no valor durante 5 meses. Fiz um e-mail muito bem feito, ao que ela, muito gentilmente, humanamente, colocou de nem se preocupe, que vamos fazer agora um aditamento no contrato, e assim o fez. Peguei esse mesmo e-mail, esse corpo do e-mail, mandei para todos os meus amigos músicos e técnicos que eu sabia que moram na mesma situação que eu, de aluguel. Eu disse, olha, negociem. Há uma especificação no Código Civil em que as pessoas podem entrar em contato com os seus locatários em situação de calamidade para poder renegociar esses valores. Então, dei esse auxílio. Alguns amigos, nos valores que pude, fiz alguns depósitos de coisa. Outro dia, eu tive uma reunião
com 2 deputados estaduais aqui de São Paulo, daquela que é de um partido, eu esqueci o nome agora, que é aquela campanha que você faz conjunta. Sim. Que foram eleitos agora, o pessoal da bancada ativista, né? Eles tiveram propostas agora para música, uma PL que eles estão apoiando a nível federal e outra PL a nível estadual. Exatamente. Estadual é muito interessante porque ela, ao contrário dos R$600, ela vai se pautar no salário mínimo. E uma coisa que o deputado falou lá, o Jesus, que é um deputado maravilhoso, ativista, negro, da periferia e músico, ele disse, olha, se o salário é mínimo, o próprio nome já diz, é um mínimo para se viver minimamente. Então, você não tem como ter um auxílio de R$600, sabendo que a indústria... Aí eu perguntei a ele, eu disse, olha, por quê que, por exemplo, a gente vai fazer isso para o músico e não vai fazer para o cozinheiro? Quer dizer, nós somos privilegiados? Aí ele me explicou, disse, olha, porque foi o primeiro a parar, vai ser o último a voltar e nós temos tributos específicos para essa área. Verdade. O técnico de som, ele, quando é contratado para o meu show, ele me dá uma nota fiscal de serviço. Aquela nota fiscal tem um tributo específico tem que pagar, né? daquela área. Então, a gente tem um fundo nacional guardado com esse tributo para essa área, para esse povo que agora precisa. Por quê? O povo não está para o Estado. O Estado tem que estar para o povo. O Estado não é uma empresa que tem que lucrar. O Estado tem que estar para o povo. O povo não pode morrer de fome. Verdade. E os técnicos, as pessoas dos bastidores estão precisando. É um momento muito grave. Então, assim, eu tenho apoiado essas iniciativas. Alguns amigos deputados que eu tenho, o próprio Túlio Gadelha, que conheço de anos e anos, que é um cara que eu conheço pessoalmente. Muita gente, porque namora com a Fátima, parece que a pessoa perde o valor. De jeito nenhum. Túlio sempre foi um cara, uma das pessoas mais honestas que eu conheço, assim, íntegro, com os seus ideais. Primeiro que é um menino que nasceu em família rica, então não precisa de nada, verdade seja dita. Mas é um cara que tem uma condição humana muito boa. Então eu falo com o Túlio, digo, Túlio, como é que está acontecendo? Tiro dúvidas com ele, ligo para ele, pergunto. Esse pessoal da bancada ativista, que por sinal a Dani, minha assessora de imprensa, é também assessora de imprensa deles, e ela que fez essa ponte, né? O próprio deputado Felipe Carreiras, que é da minha terra, que levou um sabão da Anitta outro dia, que eu adorei, mesmo tendo um carinho muito grande pelo Felipe Carreiras, que foi o homem que, através do governo do estado, deu patrocínio do meu primeiro disco, tenho uma gratidão com ele, mas mereceu o sabão que levou e sabe, ele é um homem muito inteligente, sabe que mereceu o sabão e tirou as propostas loucas dele que estavam lá para passar, que iam prejudicar a classe. Então, assim, eu tenho um trabalho de bastidor. Eu não faço isso muito no Facebook, não saio muito expondo isso. Por exemplo, o Itaú Cultural, quando lançou o edital agora de salvamento, aquela coisa toda, mandei um e-mail para o Natali, né, que é o diretor lá do Itaú, que é um cara muito cordato. Mandei um e-mail discutindo vários pontos, discordando com diversos pontos. Falei das pessoas, dos artistas maiores de 80 anos que continuam na ativa e que não estavam sendo, ao meu ver, beneficiados por aquilo ali. O Natali, muito cordialmente, me respondeu elucidando cada ponto. Não concordei mais uma vez, disse, Natália, eu não concordo. E ele disse, Ayrton, olha, mas que bom que a gente tem esse portal de poder conversar, discordar saudavelmente. Então, eu tenho essa posição comigo, sabe, Colibri? De falar, de cobrar, e vou ligando para as pessoas. Eu não boto no Facebook, não. Eu ligo direto. Eu lembro quando o Rock in Rio fez um palco favela, eu acho que até hoje o Zé Ricardo tem ódio de mim, porque eu liguei para o Zé Ricardo. Eu disse, Zé, que história é essa do palco favela? Eu dei um esporro no Zé Ricardo, ele me deu outro no telefone. Depois a gente fez que tá tudo bem, mas depois nunca mais a gente se falou direito. Mas eu não faço textão no Facebook. Não, mas você coloca... Você está fazendo certo, você está tentando, acompanhando essas PLs, você está ligado, ajudando... com pequenas burocracias que os músicos às vezes têm dificuldade, como você falou, para resolver a questão do aluguel, ajudar as pessoas e também criticar, porque os editais estão aí fazendo a sua crítica também. Tem vários, né? Exato, como a gente já citou, não só do Itaú, do Sesc, vários editais, né? Exato. E sem elogiar. Olha, eu mandei o Danilo Miranda, quando eu fiz aquela live no Sesc, eu nunca mando muito
mensagem para esse pessoal, porque fica parecendo que eu estou puxando o saco para ganhar dinheiro. Né? Que muita gente faz isso mesmo. E eu não gosto, eu sou extremamente discreto. Tem um escritório que vende show e eu não me meto com isso. Mas o Danilo Miranda me mandou um WhatsApp, não sei como ele pegou meu número, deve ter pego na base lá do Sesc, e me elogiou muito, disse aí, então fiquei muito emocionado com a sua live, assisti a live que eu fiz pelo Sesc e tal. Aí eu respondi a ele, eu disse, Danilo, outro dia eu estava falando sobre você com a minha tia e disse que coisa importante é o Sesc, como vocês tão rapidamente conseguiram dar um jeito em manter, porque não foi só eu que ganhei dinheiro, nem meu músico, foi todo o pessoal da produção do Sesc que estava de forma, como que se fala, afastada, né, por satélite, por tudo, mas que estava trabalhando. Ajudando. Né, os produtores, eles estão mantendo os técnicos na medida do possível, como ele disse aqui em entrevista para nós, né? Manter até, né, na medida, como ele falou, que não sabe se vai ter corte, tem uma ameaça de corte e tudo mais, que todo dia se discute isso. Sempre tá. Mas ele tá mantendo, isso é importante manter, né? A gente tem que fazer as críticas para os editais todos, como você está fazendo, ajudar os amigos e ficar ligado nos projetos de lei aí para beneficiar o salário mínimo, né? Não os 600. Você está cheio de razão, é isso mesmo. Bom, nós estamos no finalzinho, que o papo é bom aqui. E eu queria botar vários, né? Porque você fez João Gilberto, fez Cartola, o que mais você fez de homenagens? Fiz João Gilberto, fiz Cartola, fiz os novos compositores da música e ontem eu fiz Noel, eu fiz o Sertão, Mar e a Cidade. Legal. Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi e Noel Rosa. Legal. E aí, isso tudo, a gente pode acompanhar onde esse material todo que você está? Olha, isso aí, primeiro que essas lives acontecem toda terça-feira, sempre pontualmente às 19 horas, nas minhas redes sociais, @AyrtonMontarroios, tanto no Facebook quanto no Instagram, e no YouTube da Quarup, da minha gravadora. Geralmente o YouTube é o lugar melhor para se assistir, que você consegue colocar na TV e o som é magnífico, as imagens são muito boas. Bom, então, para encerrar, como você falou dos contemporâneos, né? Eu queria botar tudo, porque eu vi, é muito bom, o material é excelente. Eu queria que a gente fizesse aqui o nosso lobby da máfia do bolo de rolo. Temos que fazer, né? Você assumiu aqui a nomenclatura aqui que a gente brinca lá na hora do rango, né? A máfia do Dendê, do Tacacá também, de Belém do Pará, né? Do Tacacá, do pessoal do Pará. Do pão de queijo de Minas, enfim. Aqui aí. É da pizza, né? Aqui nós temos a da pizza. Que é a pizza, você sabe o que é a pizza. Maravilhosa. Então, Ayrton, o que a gente vai ouvir agora? E fala um pouquinho desse compositor aí, do Martins, por favor. Olha, o Martins é um cara que eu conhecia há tão pouco tempo, mas que eu já tenho um carinho muito grande por ele, porque é uma figura muito doce, muito humana. Eu o conheci num show em que o João Fênix me convidou para participar lá no Rio de Janeiro, no Teatro Rival, em janeiro agora. E éramos eu, Martins e Almério, os 3 pernambucanos ali, a máfia sempre junta. E Almério já era amigo meu de longas datas. O João Fênix eu estava meio que conhecendo também. E o Martins eu conhecia ali. E uma das músicas do final, que todos cantávamos juntos, era Umidê. Só que eu não tinha ensaiado essa música no dia do show, porque eu estava vindo de fazer muito show, muita coisa. E aí eu aprendi no ensaio, assim. E eu disse, nossa, Martins, que coisa linda essa música sua, rapaz. Que negócio bonito. Só que é uma música meio dançante, aquela coisa toda. Eu disse, pena que eu nunca vou poder cantar isso. Porque eu sou extremamente depressivo, Nana Caymmi, Maísa, né? Eu digo, puta, que pena que é alegre, né? Eu falei para ele até brincando, eu disse, não, mas olha, se você fizer assim, ele pegou o violão, aí começou a tocar. Eu disse, já registrei na minha cabeça, vou fazer exatamente assim. Aí falei com o Edmilson, tem uma música linda de um compositor lá de Recife, Martins. Mostrei, Edmilson adorou. Eu disse, vamos fazer assim, ó. Aí Edmilson já deu também a sua visão daquilo lá e deixou mais bonito ainda. E fizemos. E aí gravamos nessa live aí em homenagem aos novos compositores da música popular, né? Porque Legal. Como eu venho homenageando os grandes de todos os tempos, fica parecendo que a gente tá parado num tempo, e eu fiz questão de juntar todas essas influências contemporâneas que eu tenho. Isso é muito legal que você faz e valorizar todos esses contemporâneos aí, que tem gente muito boa. Você muito sabe boa. disso lá na hora do rango, quantas vezes a gente levou
a nossa querida máfia do bolo de rolo e outras tantas. Os músicos, Almério foi lá e todo mundo realmente de muita qualidade, um pessoal muito bom mesmo, que esse país não valoriza, né? Que esse país não valoriza, né? O pessoal não... É verdade. Infelizmente, olha, mas sinceramente, eu acho que é o certo a fazer. Eu falo para todo mundo, eu digo, olha, fracassem, porque no Brasil, se você for um asqueroso, bizarro, você vira presidente da República. Então, fracassem. O sinal de que está dando tudo certo é o extremo fracasso, é a oposição total da mídia, de tudo, sejam undergrounds, escondidos, velados, fracassem, pelo amor de Deus. Legal, Ayrton, muito obrigado. Você é bem-humorado, apesar das nossas dificuldades aqui, levando no otimismo é importante. E a gente está otimista nesse porvir aí, né? Estamos otimistas para ver voltar às atividades em breve. Talvez esse ano não vai rolar, a gente está sentindo dificuldade, mas você aí continuando o trabalho, fazendo essas lives e trabalhando com muito apuro, né? Que você tem essa pesquisa, o seu jeito de cantar apurado, né? Esse rigor que você tem, mantendo e valorizando os profissionais todos, né? Os grandes compositores e os compositores contemporâneos. Você está fazendo a coisa certa, como diria o filósofo. Oh, meu querido. E você, Colibri, você é um guerreiro do nosso jornalismo musical, que a gente sabe também que é uma área que está... Tá difícil o negócio. Cada vez mais. E aparecem aí os espertalhões que não entendem nada de música, fazendo programa, meu Deus, que chega a me dar dó. E você é um cara que tem todo o lastro para falar sobre isso. Obrigado. E juntar esse povo todo que você junta, né? Que você realmente é esse cara que pega o pessoal. Nós ainda vamos fazer um show futuramente com a máfia do bolo de rolo. Todo mundo. Vai ser lindo. Inteira, por favor. Então tá. Um abraço virtual e a gente vai ouvir a música Me Dê, do Martins. Com aí, quem tá cantando com você? Quem está no acompanhamento? Tocando, sempre o Edmilson Capelucci, meu querido amigo. Então tá, vamos de Me Dê e a gente encerra essa com um abraço virtual e até a próxima. Obrigado, meu amigo. Até. Cuide-se. Tchau para você também. Vamos lá. Se você tiver de sobra pra me subverter, meu bem, me dê, me dê, me dê. Eu que nunca fui tão sério, faço pose de quem não te lê. Mas eu leio sim, eu só não sei se você quer. Tu que tens essa manobra e eu não sei corresponder, meu bem, me dê um motivo mais sincero pra eu não ter que amar você. Mas eu quero sim, eu só não sei se você quer. Minha configuração, meu lar, meu sal, minha consignação, meu ritual. Eu não sou mais minha solidão. Você me traz continuação com esse seu ar de me engolir, que eu tenho olhos pra te ver e mãos pra te aplaudir. Essa manobra e eu não sei corresponder, meu bem. Me dê um motivo mais sincero pra eu não ter que amar você.
mas eu quero sim. Eu só não sei se você quer. Minha configuração, meu lar, meu sal, minha consignação, meu ritual. Eu não sou mais a minha solidão. Você me traz continuação, com esse seu ar de me engolir, que eu tenho olhos pra te ver e mãos pra te aplaudir. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando Duas Casas. Fique com a gente.